Se fosse base diferente, bora fazer uma de base diferente, Fernanda? Bora fazer um de base diferente? Rapidinho. Importante perguntar, tá? É por isso que eu falo que o pessoal tem que estar na aula. Se vocês não perguntarem, fica difícil. Exemplo 3. Imagine que a gente tenha calma. Fala um número aí. Fala um número rapidinho pra gente. Olha lá, pessoal. Olha lá. A gente quer calcular o A68. Vai ser igual ao A1 vezes a razão. Quantos saltos eu tenho que dar para sair do 1 e chegar no 68? Vocês já perceberam, né? Vocês já perceberam, né? Vocês já perceberam? 67. Como que ficaria isso, professor? Qual é meu primeiro termo, pessoal? Qual é o meu primeiro termo? 3 vezes. Quanto que vale a minha razão? Professor, ainda não sei como que calcula a razão. Basta pegar o segundo termo, que é 6, e dividir pelo primeiro, que vai dar 2. Beleza, senhores? Beleza? Então, vai ficar 2 vezes 67. Professor, não é a mesma base. Se não é a mesma base, termina aqui. Tá bom, senhores? Deixa assim. Pessoal, retornando, o que que a gente tem bem aqui? Deu para entender isso daqui, Fernanda? Aqui eu já não tenho mais como mexer, entendeu? A não ser que eu fosse multiplicar 1 por 1, aí eu teria. O que que a gente tem que entender aqui? Até aqui, tá tendo alguma novidade para vocês, pessoal? Ou é muito parecido com o que a gente já via na PA? É muito parecido, concorda comigo? Tudo parecido. Eu vou modificar um pouquinho para que a gente chegue nas fórmulas, porque muita gente esquece as fórmulas, né? Como que eu chego agora aqui, ó? E se eu tivesse outro exemplo, professor? Eu tenho o exemplo 4, que já é o exemplo difícil que o pessoal considera, tá? Imagine, tá? Eu não sei quem é o primeiro termo, eu não sei qual é o segundo termo, eu sei que o terceiro termo é o 9. Manda um número aí no chat. Manda um número aí no chat pra gente, por gentileza. 45. E eu quero encontrar o A45, tá certo? Só que eu só tenho o 9, tá? Eu só tenho 9. E eu vou te dizer que a minha razão, meu quezinho, vou escrever razão aqui, tá? A questão, ela te informou que a razão é igual a 3 e te deu, qual foi o termo que ela te deu aí, pessoal? Qual foi o termo? O 9. Não, o 9 é o valor, tá? Ela deu o terceiro termo. Cuidado, Lucas. Tá bom? Ela me deu o A3 vezes Q. Como que ia ficar minha fórmula, pessoal? Eu não tenho mais o A1. E agora, eu desisto da questão? Quando o aluno se depara com isso, ele perde a questão e fala, meu Deus, não sei mais. Eu não sei nem o A1. O professor só me ensinou com o A1. Só sei resolver com maçãs. Quando chega com laranja, acabou. Pessoal, o que que a gente faz? Diz aí. Se eu estou no terceiro andar e eu quero chegar no 45, quantos saltos eu deveria ter feito? 42. Exatamente. Então, olha como a minha questão ia ficar. 42. Beleza? Então, bora lá. A 45 é igual. O meu A, pessoal, o meu A3, quanto que ele deu?
9. Beleza, pessoal, muito bom. Vezes, quanto é a minha razão que a questão me deu? 3. Elevado a 42. Pessoal, aqui a tua questão não ia parar aqui, por isso que eu te ensinei ontem para tu ver algumas coisas, tá? Eu consigo botar um 9 na base 3? Sim ou não? Consigo. Exatamente, Cristiano. O meu 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Por quê, professor? 3 vezes 3. Então vai ficar 3 ao quadrado vezes 3 elevado a 42. Te pergunto, pessoal, eu tenho a mesma base ou eu tenho bases diferentes? Tenho a mesma base, ó. Quando eu tenho a mesma base, eu conservo a base, que é o 3. E o que que eu faço com os expoentes? Tomo os expoentes. Logo, o meu A 45 vai dar 3 elevado a 44. Pessoal, isso daqui está muito pesado. Tá dando para entender? Repito para vocês. O que que acontece? O pessoal primeiro mostra a fórmula, depois ele te explica. Não, eu já estou te explicando. Tu nem precisa de fórmula. Se tu for parar para pensar. Precisa de fórmula aqui, professor? Não precisa de fórmula se você entende o que você está fazendo. O grande problema do aluno na matemática é o quê? Ele quer aprender a fórmula e não sabe para que serve a fórmula, não sabe de onde veio, ele não sabe nem o que ele está fazendo na vida dele. Ele pensa que ele está fazendo alguma coisa, mas não. Tá dando para entender, pessoal? Caiu uma questão parecida no Basa? Tá tudo certo, né? Beleza. Aí o aluno fala assim: me deu branco, professor. É claro. Não, não caiu no Basa, foi de PA que caiu, tá? Eu resolvi a prova do Basa lá no YouTube. Pessoal, é claro que vai dar o branco, tu não sabe o que é que tu tá fazendo. É a mesma coisa que eu falar assim para quem não sabe inglês. I have to try. Aí o cara fala assim, decora. I have to try. I have to try. I have to try. Aí chega na prova, ele não sabe o que é I have to try. Olha, ele decorou. Não sabe nada de inglês. I have to try. O que que significa, professor? Não sei, eu só decorei. Não sei o que é que significa. A matemática é a mesma coisa, a gente tem que entender o mínimo. Até aqui, senhores, vocês têm alguma dúvida? Querem falar alguma coisa a priori? Porque se a gente não entender, já acabou. Já era. Game over. Tá bom? Olha o que acontece. Agora que vai acontecer a mágica, meu amigo. Antes de evoluir aqui, nós temos. Quem me lembra? A gente vai ver mais exemplos. A gente vai ver mais exemplos. Quem lembra qual é a fórmula do montante dos juros compostos? Em juros compostos, juros compostos. Quem lembra a fórmula dos juros compostos? É muito bom. Montante é igual ao capital inicial, 1 mais I elevado a T. Perfeito. Pessoal, olha o que eu vou te falar bem aqui. Olha o que eu vou te falar bem aqui. Concorda comigo que isso daqui é semelhante ao A1? Concorda comigo? Concorda? Sim. Tu concorda comigo que eu tenho um expoente? Tenho um expoente. Isso aqui dentro, se fosse uma PG, o que que ele seria, pessoal?
mais a taxa, a razão. Tu começa a verificar que os nossos juros compostos, eles se comportam como uma PG. Meu Deus, professor. Só que aqui eu não diminuo nada. Sabe por que eu não diminuo? Aqui eu não vou diminuir nada, porque o capital inicial, ele é no primeiro mês ou ele é no mês zero? Ele é no mês zero. Hum? Professor, os juros, eles só começam a contar depois de um mês. Então, é como se ficasse aqui, ó, T menos zero, porque ele só conta a partir do primeiro mês. Quando a gente tem o capital inicial, ainda não incide juros. Então, é como se fosse uma PG do tipo A N é igual a A0, 1 mais I, que é a nossa razão, elevado a T menos zero. Meu Deus, professor. Então, pessoal, qual é o problema? A gente tenta fugir da PA e da PG, quando a gente chega para mexer com a amortização, o aluno não entende. Ele tenta decorar aquelas tabelas, mas o cara que ele consegue visualizar uma PG e uma PA dentro, ele já sabe como vai se comportar. Como eu estava te falando, na amortização, price, em vez de estar aumentando em PA aquilo ali ou diminuindo em PA, vai estar aumentando em PG. Vocês estão me entendendo aqui qual é a importância de eu conseguir visualizar? A gente só viu a constante, porque a gente já tinha o domínio de PA, Lucas. A gente vai ver a price em breve. Estão conseguindo visualizar isso daqui, pessoal? Só me confirme. Ou seja, esse índice aqui dentro, ele se comporta como se ele fosse uma razão, tá? Ou seja, o nosso Q. Tá tudo interligado. Só que a gente tenta decorar e não aprende.